Seja muito bem-vindo ao 5º episódio do Encontro Reservado, um momento para falar com o nosso associado sobre família, vida, negócio e, é claro, sobre o Reserva Beach Club. E hoje eu tenho a honra de receber nossos queridos associados, né? E esse é o primeiro encontro reservado em casal, né? Então, tenho a honra de ter aqui Juliana e William. Então, Juliana, William, é uma honra ter vocês aqui. Fico muito feliz não só de vocês fazerem parte do Reserva Beach Club, mas de vocês serem extremamente engajados e estarem lá sempre no centro de experiência com a gente. Muito feliz de conhecer os seus filhos e de saber que nós fizemos parte, vamos fazer parte da construção de vida da família de vocês aqui em Alphaville, né? E para começar esse podcast, eu gosto de fazer uma pergunta que é muito marcante e pode ser uma pergunta que às vezes não vem de primeira, mas é uma pergunta que ela é muito reflexiva. Quero perguntar, vou começar pela Juliana, as damas primeiro, depois para o William. Se você pudesse definir a sua família em uma palavra, como que você definiria? Eu acho que é amor, né? Acho que o William concorda comigo. Pensei nessa palavra. Eu acho que a minha família é a minha maior realização. Eu sou casada com o William há 21 anos, a gente está juntos há 25, é mais ou menos isso, né? Os nossos filhos foram muito desejados, assim, a gente teve uma dificuldade para engravidar, então a gente precisou de busca de tratamento, mais específico um problema meu, até por conta da idade. Então eu acho que o meu maior patrimônio hoje, se eu poderia falar assim, é a minha família. E minha família hoje eu tento moldá-la e voltar tudo para a questão do amor, para que a gente possa ser unido, né? Trazer um pouco dos princípios que eu tive da minha família, que é uma família muito unida. Meus pais acho que são casados há quase 50 anos. Para a minha família. Então, assim, a minha família é minha base, não só a família que eu constituí com o William, mas também a minha família do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Então, eu acho que o amor seria a primeira palavra, mas também eu acho que o respeito, né? Seria uma segunda definição. E agora eu estou emocionado, eu tenho que falar. Eu acho que a palavra que define é amor, né? Eu não acho, eu tenho certeza. A gente realmente foi tudo muito planejado, tudo muito pensado, né? A gente tá junto há 25 anos, a gente queria uma família e pensava como é que a gente ia criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, muito antes de acontecer, porque a gente teve alguns problemas, né? E tentamos por quase 10 anos, né? Tentamos engravidar e demorou para acontecer. Então a gente já tinha todos os sonhos, só não tinha a realização, né? E acho que é o amor que define, e acho que também a união, né? Quando eu sonho em ser pai há muito tempo. Quando eu casei com a Ju, eu tinha 29 anos, eu falei para ela: Ju, com 30 eu quero ser pai. Né? E eu quero ter 3 filhos, né? E ela falava: nem a pau, eu quero 1, no máximo 2, né? Mas a gente quis viajar, curtir a vida, a gente, graças a Deus, curtiu muito, viajamos muito para muitos lugares legais. E então o nosso casamento primeiro foi de curtir, de viajar, de aproveitar a vida. E depois a Juliana falou: não, agora vamos tentar, né? Eu queria antes. Então eu já pensava, né, como é que ia ser. Eu queria ter 3, eu tive 2, né? Então acho que a gente sonhava com algo antes desse acontecimento. E aí, quando eu falei a união, tem uma vantagem de ser pai mais velho. Eu queria ser mais novo, eu fui pai com 42 anos, né? Não lembro agora. 44. Não, 43, 44. Eu fui mãe com 41, engravidei com 40 e fui mãe com 41. Então, eu fui pai com 43, se eu não me engano. E a vida já estava ajustada profissionalmente, a empresa já tinha bastante tempo, financeiramente estava legal, o casamento estava bom. Então, quando vieram os filhos, eu falei: eu quero estar presente. Então, eu passei a chegar um pouco mais tarde no meu trabalho, a sair um pouco mais cedo, porque eu falei: bom, não é só o trabalho, né? Eu planejei meus filhos, eu quero estar juntos. Então, eu acho que eu tenho o privilégio
que talvez nem todo pai tenha, de ser um pai presente. E acho que isso tem toda a diferença. Eu chego, vejo meus filhos jogando bola e eles vindo correndo atrás de mim, papai, e eu pego esse momento acontecendo, né? Então eu acho que é esse amor e essa união, né? A gente acabou se organizando para isso, para recebê-los, sabe, em casa. Apesar dessa dificuldade de engravidar, eu acho que o momento que a gente decidiu, nós vamos ter filhos, a nossa família já estava mais estruturada para recebê-los. Então, foi tudo muito pensado, como a gente gostaria de criar, a escola que a gente gostaria que eles estudassem, como que a gente gostaria que eles fossem recebidos no nosso lar. A casa que eu construí no meu condomínio já tinha pensado o tamanho da casa para os filhos. A gente demorou um tempo para ter eles, mas tudo foi meio que, né? Era muito. Eu acho que eles foram muito esperados, sabe? A gente quis muito. Como que vocês enxergam o fato de a dificuldade para engravidar e o tempo que vocês demoraram, né? E com toda essa não chamaria de pressão, mas eu diria que com esse histórico, na hora que veio 2, né? Gêmeos saudáveis, mas com toda a intensidade e os desafios que tem de serem gêmeos, porque eu sei pessoalmente que é uma dinâmica muito diferente. Então, como vocês enxergam essa relação da falta pro excesso que é ter gêmeo? Eu me sinto uma pessoa abençoada, né? Eu acho que tudo vem no momento de Deus. Eu acho que o Arthur e o Daniel foram presentes que a gente recebeu dele. Então, acho que todo o sacrifício que eu passei, porque um tratamento para engravidar não é fácil, até os percalços que eu tive depois da gestação, porque depois do parto, eles nasceram prematuros, eu fiquei na UTI por 8 dias, depois um tempo mais no quarto, e depois eles também ficaram internados. Tudo isso valeu muito a pena para eu poder tê-los ao meu lado. Então, passaria tudo que eu passei, que não é muito fácil, passar um tratamento, apesar de ser muito comum hoje esses tratamentos de FIV, inseminação artificial, mas eu passaria tudo de novo para poder tê-los aqui comigo. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada por não poder engravidar, né, inicialmente, por ter a oportunidade de fazer um tratamento, e depois a gente sabia que tinha a chance de ter gêmeos, porque nós colocamos 2 embriões, e virem 2 crianças saudáveis que só vieram trazer alegria para nossa casa. Uma chance que percentualmente era de 5%. Tinha a chance de ter gêmeos, 5% de chance, né? A gente queria muito que fossem gêmeos, isso, mas a certeza que viria a gente não sabia, né? Eu posso falar, continuar? Claro. Eu prometi, não, ela estava falando. Eu acredito no que o Jung chama de sincronicidade. Eu acho que quando você quer muito e deseja muito, eu lembro desde pequeno, eu sempre rezei, desde pequenininho, para pedir as coisas ali no pé da cama, né? Minha vida inteira eu sempre rezei, nunca deixei de rezar, acho que uma noite. Talvez em alguma baladinha na época da faculdade. Deixei passar algumas, Mas meu primeiro pedido era ter uma família, ter uma casa, ter filhos. Eu lembro que eu sonhava com isso. Talvez porque, diferente da Ju, a minha família não era tão estruturada assim, eu tinha uma noção do que eu queria, né? E eu acho que eu queria tanto que esse sonho se realizou lá na frente, né? Quando eu conheci a Ju e a gente se casou, eu acho que a constituição da família que eu sonhava se realizou. E com os filhos não foi diferente. A gente queria muito, a gente pedia muito, né? Quando o médico falou que a chance de ser gêmeos era de 5%, eu tinha um diário lá, né? Diário de um pai de gêmeos. Eu escrevi três diários enquanto eles estavam antes do nascimento e até depois. E eu falava, vai dar certo, nós vamos ter gêmeos, eu não sei o que. E era uma torcida, porque eu sabia que a Ju não ia querer tentar de novo. Não. Ela já tinha deixado claro. E eu queria mais de um. Eu fui filho único até os 18 anos, então praticamente eu fui filho único, eu queria ter um irmão, né? Então, eu acredito que quando você quer muito uma coisa, e eu quis muito essa questão da família, assim como eu me dediquei muito ao meu trabalho, estudei, trabalhei muito, eu queria muito concluir as coisas que eu conquistei no trabalho. Meus filhos, eu acho que foi também disso. Então, quando eu falo na sincronicidade, eu acho que assim, quando você quer muito e você deseja de verdade, e as coisas caminham para que isso aconteça. E acho que Deus está no meio disso, né?
Você falou de Jung, né? Eu gosto muito de psicanálise, que não necessariamente é a mesma vertente do Jung, né? Eu faço análise, já fiz uns 8 anos, parei, hoje eu faço de novo, eu gosto muito. Eu gosto muito. Né? Eu gosto muito de Freud, eu gosto de Lacan, eu gosto de Jung. E eles falam muito da infância, né? Principalmente Freud, ele vem lá na infância e ele mesmo com todas as teorias e todo o esquema psicoanalítico, ele traz que a infância é a parte mais importante, é a fundação do ser humano. E no caso de Gêmeos, tem até uma teoria específica para Gêmeos, né? Que é uma vivência diferente. Como que vocês enxergam a relação entre seus 2 filhos enquanto Gêmeos? Quer falar? Eu acho que eu aprendi mais a amar a partir dos meus filhos. Eu aprendi a perceber uma união deles e uma coisa assim estranha, chega a ser até muito louco, porque existe uma intimidade entre eles que eu acho que vem desde de quando era embrião ali, e é muito legal ver isso. Eu me pego olhando eles assistindo televisão e de repente tá os 2 juntinhos, coladinhos assistindo televisão, né? Eu tiro até algumas fotos assim para guardar. Esses momentos se repetem muito, né? E eu tenho um dos meus filhos, o Arthur. Ele é totalmente preocupado com o Dani, né? O Dani é mais meninão, o Arthur é mais, né, responsável. Cadê o Dani? Cadê o Dani? E se ele pega uma coisa para comer, o Dani tem que comer também, né? Então ele tá sempre cuidando do Daniel, né? Tudo. Eu falo às vezes para ele, Arthur, é só para você esse chocolate. Ele fala, mas e o Dani? Né? Então eu acho que essa relação de amor mesmo que os irmãos têm, a gente aprende, né? A gente aprende o que é um amor de verdade olhando para eles, né? Agora, respondendo à questão da intensidade que você falou, é sim, muito intenso, né? Quando meus filhos nasceram, a Juliana estava na UTI, os 2 na UTI neonatal, graças a Deus tudo bem, mas a Juliana ficou 8 dias na UTI, eles ficaram 30 e poucos, e eu fui ali, o mãe, pai, tudo que tinha que ser naquele momento, né? Começou com essa intensidade, né? E depois a gente continuou com essa intensidade cuidando deles. Nasceram prematuros, com saúde, mas tinham os cuidados. Depois veio a pandemia. No meio disso tudo, a hora que a gente ia começar a sair com os meninos para a rua, veio a pandemia. E quando um dormia, o outro acordava, né? Então tem toda essa intensidade mesmo de Gêmeos, né? O cuidar é muito intenso, né? Você se dedica como pai. Eu costumo falar assim, quem é pai de Gêmeos é como se você estivesse cuidando de 3 e não cuidando de 2. Dá trabalho por 3, né? A gente vê às vezes nossos amigos saindo no shopping com um filho. Poucas vezes eu saí com um só e a Ju também. É muito fácil. Com 2, você está olhando aqui, quando você vai ver o outro, já foi parar em algum lugar que você não sabe nem onde. Você sai, cata um no colo e sai correndo atrás para procurar o outro, né? Então eu acho que é intenso, mas é muito legal. E agora está muito mais fácil, eles estão com 6 anos aí, já facilitou a vida, está menos intenso no cuidar, né, Ju? Acho que respondendo a sua pergunta em relação à ligação entre eles, eu acho que é uma ligação de amor muito forte. Cada um com a sua essência e cada um com a sua forma de expressar esse amor, um com o outro. Mas eu percebo que a gente tem até uma preocupação de na escola deixá-los em salas separadas para que eles possam ter seu próprio desenvolvimento e possam ter a sua independência, seus amigos, né? Mas a gente percebe que sempre ao final eles estão ligados de alguma forma. Então eu acho que essa ligação de Gêmeos, eu tenho 2 irmãos, né? Então eu cresci com diferenças de idade pequena, então a gente sempre foi muito unido, sempre brincou junto, enfim. Até hoje a gente tem um contato próximo. Mas o que eles têm, eu acho que o que os irmãos gêmeos têm, é muito diferente. É uma ligação, acho que eu diria até espiritual, algo que vem desde a concepção. Sabe, assim, parece que eles foram escolhidos para virem juntos ao mundo, ou para se complementarem. Claro que, como eu comentei, a gente tem muito essa preocupação de individualizá-los, porque são pessoas diferentes, né, com personalidades diferentes. Mas essa ligação os fazem únicos, sabe? Eu acho que isso... Ele sabe. Você sabe. Com certeza. No meu caso, especificamente, nós somos ainda... Porque esses filhos, eles não são tão parecidos fisicamente, né? Eles são muito diferenciáveis. No meu caso, tem 2 fatores que são muito relevantes. Nós somos muito parecidos, nosso nome é muito parecido. Sim.
Então, eu entendo completamente o que você trouxe, Juliana, de que a gente tem que formar a identidade de cada um separada, mas o fato da identidade deles ser conexa faz deles algo único, né? Então eu sinto isso porque desde criança a gente está acostumado com as pessoas confundirem e eu lembro quando a gente era criança, minha mãe no começo vestia a gente igual. E aí chegou uma época que a gente falou, mãe, a gente não quer mais se vestir igual, a gente quer se vestir separado. Cada um quer ter sua roupa, a gente quer ser diferente, né? Então essa demanda interna de individualidade, ela vem desde criança e ela se manifesta. Quem conversa comigo, conversa com meu irmão, a gente pode ter gostos muito parecidos, jeito de falar parecido, só que lá no fundo é uma essência que ela é muito diferente, só que ela conecta ao mesmo tempo, né? E ela forma uma coisa só, é o Gianluca e o Giancarlo. Então a gente sempre fala que não existe ser amigo do Giancarlo e não ser amigo do Gianluca. Porque se o meu irmão ele tem um amigo, ele já é meu amigo também, né? Então é como se fosse nós e o mundo, né? Tem um mundo que é nosso e tem um mundo lá fora, né? E essa é uma camada de proteção também para o gêmeo, porque é o companheiro do gêmeo, no caso seus filhos, desde lá do fundo do ventre, que vai acompanhar até pelo resto da vida. Acho que apesar de serem duas pessoas diferentes, parece que uma é uma extensão do outro, né? Uma continuidade, parece que... E uma completude. Eu sinto que vocês mesmos trouxeram, um cuida mais do outro. Meu irmão, principalmente quando eu era criança, era essa figura que cuidava, protetora, mas assim, até eu diria que na nossa pré-adolescência e adolescência, responsável, e esse foi um padrão que foi se repetindo até o momento que a gente entrou na fase de adulto. Mas essa interação entre gêmeos, ela é muito especial, e talvez ela é até mais especial quando vocês têm só gêmeos, como é o meu caso e o caso de vocês, né? Porque são só eles, né? Então fica uma relação mais única, né? Mais única. E é muito legal como pai presenciar isso, né? Como pais presenciar isso, porque realmente é diferente, né? Então, quando eu falo que a gente está aprendendo a amar, olhando eles, porque é uma coisa que a gente não fazia, é dos gêmeos, é o que você está falando, tá? É dentro da relação deles, né? E a gente observar isso de fora é muito legal, é muito legal. É automático. Assim, você dá a base do amor, mas quando você dá a base, aquilo ainda é um mecanismo que anda sozinho, né? É uma loucura a interação entre gêmeos. Imagine, vocês têm 6 anos de gêmeos, eu tenho 25, então eu já vi muita coisa que vocês vão ver, né? E claro que cada família é uma família, mas assim, não sei se vocês já experienciaram isso, mas tem muitas vezes que eu falo algo e o meu irmão, ele fala, nossa, eu tava pensando nisso agora. Eu tava pensando nisso agora, porque a vivência é tão parecida e a conexão é tão grande que a gente pensou na mesma coisa no mesmo momento por causa de algum gatilho, como um pássaro, por exemplo, que traz uma memória igual, né? Então, essa é uma situação que mostra como é único isso, né? E agora, passando para um outro prisma, né? Porque eu gostei que você trouxe, William, a questão da pandemia, né? E a pandemia foi há mais ou menos até 2025. 5 anos atrás começou, 3 anos atrás acabou, e seus filhos têm 6 anos. Sim. Então foi logo no começo. E aí já quero colocar uma pergunta que também é muito reflexiva, a gente está refletindo bastante, né? Mas levando em conta todo esse contexto de pandemia, rede social, inteligência artificial, qual é, para vocês, o maior desafio em criar os filhos de vocês na atualidade? Eu acho que o maior desafio, o mundo hoje exige muito profissionalmente, você cada vez tem menos tempo, né? Então, eu acho que o grande desafio é conseguir ser presente na educação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz, né? Vou trazer a época da pandemia. Na época da pandemia, eu parei de ir para o meu escritório e fiquei em casa. Falei, eu tenho que cuidar do meu trabalho remotamente e da minha família.
emocionalmente também, né? Todo mundo ficou abalado naquela época, e pra gente foi ainda mais porque quando estava acabando o tempo de ficar com eles mais em casa, em pequenininhos, veio a pandemia, né? Então eu acho que o desafio de ser pai, que eu acho que é um desafio constante, é você efetivamente ser pai. Não delegar, por exemplo, para a escola que ela eduque. Né? Eu acho que a escola, hoje em dia, educa os filhos. Né? E o pai chega lá e fala, bom, porque eu estou pagando e eu ainda quero que continue assim. Ele está fazendo errado e vai continuar fazendo porque é assim. Né? E a gente não, né? A gente... nós educamos nossos filhos e a escola simplesmente ensina e é coparticipante disso. Então eu acho que o grande desafio de ser pai na atualidade é ser pai presente, né? É você poder estar ao lado dos teus filhos em todos os momentos mais importantes da vida dele, e isso cria um elo que a gente traduz em amor, traduz em família, né? Então eu acho que isso é o maior desafio para mim, né? Até porque a vida é muito corrida, né? Para todo mundo. A gente busca a nossa vida profissional, a gente quer se realizar como pessoa, né, como indivíduo. Aí tem a questão do cuidado com a nossa família. Então, nessa agitação do dia a dia, a gente acaba meio que, né, tendo um pouco de dificuldade de ter esse tempo. Mas você comentou a respeito de tecnologia, enfim, os nossos filhos em particular, eles não têm tanto contato com isso ainda. E eu acho que um desafio para a gente... talvez mais agora nessa fase que eles estão com 6 anos, vai ser a questão da gente controlar esses acessos. Certo. Porque todos os amiguinhos já têm. Então, videogame, né? Então os nossos filhos não têm videogame. Claro, eles assistem uma televisão, mas eles não acessam nada pelo nosso celular. Jogam videogame quando vão em algum lugar que tem, num restaurante que tem uma área kids, que tem videogame, eles jogam, né? Mas não é o normal em casa, né? Então eu acho que o desafio que a gente vai começar a ter, porque por enquanto eles ainda não questionam tanto, né? Eles entendem que não podem ter, mas eu acho que para frente fica mais difícil por conta da influência, né, da modernidade, dos meios digitais disponíveis, enfim. Até pelo nosso exemplo, porque a gente depende desses recursos para poder trabalhar, né? Então eu acho que um dos maiores desafios vai ser esse, porque a questão da presença, a gente se programou muito para tê-los e se organizar. Então eu me organizei no meu trabalho, o William também teve um diferencial na empresa dele para poder curtir. Então eu acho que seria algo mais controlável e que depende mais da gente. Mas eu acho que... perdão, Ju. Não, pode falar. Eu acho que o esporte, o lazer, levar a criança para se divertir com atividades que não ficam atreladas só ao computador, à tela, mostra algo de diferente, porque a tela hoje em dia ela é feita para te cativar, ela é feita para te viciar, né? Então ela é muito preparada para te pegar, né? E as crianças viciam rapidamente. Agora, se você dá lá, meu filho joga futebol no condomínio, né? Faz Kung Fu no condomínio, anda de bicicleta no condomínio, brinca com as crianças, as recreações e tudo mais. Aí eu acho que isso você mostra que existem formas de brincar que são muito divertidas e são legais, né? E aí a tecnologia acaba perdendo, né? Eu passei a tocar violão quando eles nasceram, porque eu falei, queria colocar música para eles de alguma forma. Eu falei, vou aprender violão, né? Eu até troquei um pouco meu hobby de fotografia pelo violão, porque eu acho que é pelo exemplo que a gente educa. Então, se eu tô lá tocando violão, ele vai se sentir atraído pela música. Se eu estou jogando bola, eu jogo futebol todo domingo, um dos meus filhos adora futebol e ele é fissurado em futebol. Então eu acho que o exemplo que você dá e a forma que você leva eles para brincar, e eu acho que isso é uma coisa importante. Criança, na minha opinião, tem que ser criança, né? A gente estava falando um pouco de educação, eu acho que meus filhos... eles são divertidos, eles brincam, eles gostam... são divertidos, brincam, eles conversam com todo mundo, porque eles estão acostumados com esse negócio mais sociável e com essa relação entre as pessoas, eles não ficam só dentro de casa, né? Então eu acho que isso... E deixar eles serem crianças, brincar, né? Brincar. Eu estava falando um pouco em off, a gente estava conversando de educação,
E eu falei que eu não queria colocar numa escola tão rígida, que estudasse tanto, que ele virasse um mini executivo, porque eu quero que ele estude e também seja criança. Tudo ao seu tempo, né? E isso é muito legal. E dessa forma, você tira a tecnologia de um ponto tão viciante, né? Porque você dá outros estímulos, né? Acho que isso é legal. Outra pergunta que me veio assim, porque, como eu estava falando para vocês, não é nada ensaiado. Eu vou, a partir dos insights que vocês vão me dando, eu vou sempre elaborando, e é um negócio muito personalizado, né? Vocês assistiram alguns dos nossos encontros reservados e cada conversa vai para um caminho. E um caminho que eu acho que é muito interessante para a gente tomar agora é o do trabalho, porque eu vejo como o trabalho ele é ainda importante para vocês, mas ele foi uma base constituinte da família de vocês, porque pelo que vocês me trouxeram, vocês conseguiram pelo trabalho ter essa estabilidade, sendo excelentes profissionais, e essa estabilidade que propiciou a qualidade de vida em família que vocês têm hoje. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco do trabalho como base para a constituição familiar que vocês têm hoje e, claro, entrando um pouco mais a fundo na carreira de cada um de vocês dois, porque sei que são profissionais de áreas bem diferentes. Tá. Nós nos preparamos por muitos anos para poder ter filhos. Eu acho que até eu, né, com algumas questões, eu falava, agora eu quero estudar, agora eu quero avançar na minha carreira profissional. E no final das contas, como eu me descobri um pouco mais velha para poder ser mãe, né? Então, assim, a gente criou uma base, a gente aproveitou muito durante muitos anos da nossa vida, tanto em questão de lazer, de cultura, aproveitar, enfim, para depois a gente ter os nossos filhos. E nesse tempo que a gente teve, foi o momento em que a gente começou a pensar mesmo na nossa carreira, em ter uma estabilidade financeira, para que a gente pudesse, de alguma forma, se programar, né, para tudo isso. Então, eu comecei a minha carreira há 25 anos atrás, como advogada. Na verdade, eu comecei como estagiária no escritório, na época era de médio porte, hoje já é um escritório maior. Saí de lá depois de muitos anos como coordenadora. E aí eu fui buscar um trabalho autônomo e fui me especializar. Então, eu fiz pós-graduação em processo civil pela PUC. E apesar de ser processualista, gostar de um litígio, eu acabei me enveredando aí também buscando uma advocacia mais integrativa. Então, eu tento conciliar ao máximo no meu trabalho, né, a mediação, a conciliação, trazendo um diferencial e também tentando unir a parte técnica, né, o conhecimento na área do direito, com a questão de um trabalho um pouco mais humanizado, onde eu analiso os problemas das pessoas não só pelo viés do direito. Então, hoje eu trabalho na área civil, atuo também muito na área de família e sucessões, sou especialista também em leilões judiciais e extrajudiciais, até por uma necessidade nossa. O William, um tempo atrás, manifestou interesse de investir nessa área, então eu fui buscar conhecimento e aí me tornei especialista também nessa área. Então a gente é investidor em leilão, faz negócios em relação a isso. Como você sente que a sua abordagem diferenciada em conciliação e mediação impacta a vida de outras famílias? Muito, principalmente na área de família, né? Eu acho que quando você pensa no cliente além do direito, você traz bem-estar, você traz soluções mais definitivas, soluções mais eficazes para a vida daquela pessoa, além da solução de um problema na esfera jurídica. Então, eu acho que hoje eu consigo fazer um trabalho personalizado, diferenciado para os meus clientes, né? Exatamente por isso, porque eu consigo enxergar um pouquinho além do direito. Então, muitas vezes, a base do problema não está na questão judicial ou na questão jurídica. Ela está no âmago e nas intenções que essas pessoas têm na solução daqueles conflitos. Então, eu acho que você pensar além da área do direito é um diferencial que você consegue oferecer para os seus clientes, não só
na solução jurídica do problema, e sim também em relação àquela esfera que vai um pouquinho além disso. Eu acho que a Ju tem uma coisa muito legal, que ela extrapola o cliente, ela vai até para o lado do outro cliente, e ela está do cliente do outro advogado, porque ela pensa numa conciliação que seja boa para todo mundo, que não vá dar trabalho demais e se estender demais. Então ela é muito conciliadora e ela vai lá conversar com outro advogado em busca de um caminho conciliatório. Isso eu acho muito legal. Ela nunca vai no embate, ela nunca vai no eu estou aqui defendendo, você está aí e eu vou defender meu cliente a qualquer custo, né? A qualquer custo. E outra coisa que eu acho legal, uma vez ela foi num trabalho que eu acho que ela ouviu uma frase, né? Não lembro direito a frase, mas a gente não escolhe o cliente, a gente escolhe a causa, alguma coisa assim. A gente não escolhe causa, a gente tem o cliente que, com a causa que tiver, a Juliana escolhe a causa, né? Ela não pega qualquer coisa para ela fazer, ela pega trabalhos que realmente ela consiga agregar e que esteja dentro do que ela entende como algo moralmente correto de se fazer, né? Então, às vezes, ela até faz uma defesa de alguém que possa ter algum problema maior, mas ela está sempre em busca de fazer o correto, né? Não inventar história. Não vamos achar na regra aqui, na lei, caminhos para a gente te livrar disso. Brechas. A Ju não é das brechas, sabe? Ela não é, vou achar o caminho mais fácil. E eu acho que também, se o cliente tem algo a dever, ele tem que pagar. Então eu estava comentando, né? Eu sempre pautei então minha carreira em alguns princípios, né? Tanto que eu recebi da minha família, como princípios que são meus, que eu fui desenvolvendo aí ao longo da vida. E no meu trabalho não foi diferente. Então, assim, eu vejo que alguns advogados, até eu tive a oportunidade, como ele comentou, de uma vez prestar um serviço para um profissional que me disse que ele escolhia o cliente e não escolhia a causa. Eu não, eu escolho a causa. E exatamente eu escolho a causa porque eu preciso acreditar naquilo que eu estou defendendo. Isso não significa que eu não possa advogar para uma pessoa que tem algum problema ou que precise resolver algum impasse ou que fez alguma coisa de errado, juridicamente falando. Mas significa que eu vou defendê-lo dentro de alguns princípios que eu acredito que sejam corretos, né? Que não desrespeitem essa minha integridade, né, profissional. Então, eu acho que é isso. Hoje eu tenho a possibilidade, no decorrer aí dos meus anos de profissão, de poder escolher as causas em que eu quero atuar, de poder proporcionar para esses meus clientes esse trabalho um pouco mais personalizado. Eu acho que é isso. Tá. E agora? Você perguntou da importância, né, do trabalho, e você percebeu o quanto ele é importante também na nossa vida, né? O quanto isso pautou e se traduziu nas conquistas que a gente conseguiu hoje ter, até em família mesmo, né? Eu acho que eu sou, desde criança, um sonhador, né? Eu sempre sonhei muito com o que eu queria, eu tinha muito claro para mim algumas coisas, né? E eu acho que eu sou um sonhador e empreendedor, né? Eu sou empreendedor há muito tempo. Eu comecei muito cedo na informática e desde lá empreendendo. Então eu acho que a gente sonha e depois a gente vai lá empreender, né? E isso, tem muita gente que às vezes sonha e eu empreender tem um desafio grande. Então às vezes você fala, putz, isso aqui vai ser difícil encarar o desafio, né? Eu sempre fui o do desafio, né? De ir para cima, né? Na minha vida inteira eu fui assim. Então eu não sei dissociar muito a minha vida da minha vida profissional, porque eu estudei na escola pública até a 8ª série e ia lá na minha escola iam vender curso de informática quando eu era criança. Eu estava começando a microinformática e eu fazia todos, né? Eu fazia meus pais me pagarem de alguma forma o curso para eu ir fazer. Então o primeiro curso que eu fiz, acho que eu tinha 10 anos, eu fiz um curso chamado Basic Junior. Depois eu fui fazer uma escola que chamava Micronews, passou vendendo o curso lá, eu fui
fazer o curso dela. Então, o meu sonho de trabalhar com o que eu chamava, quando era criança, de trabalhar com computador, começou muito cedo, né? Quando começou a aparecer o computador, aquele computador da Apple na propaganda, eu queria trabalhar com aquilo, né? Então, eu não sei dissociar, eu não sei separar, né, a minha vida profissional, porque eu comecei muito cedo a fazer curso de informática, e aí quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, um tio meu trabalhava numa escola de informática que era a mais conceituada de São Paulo, de treinamento para corporativo, e ele me deu um curso, ele deu o curso para a família, para todos os primos da família, inclusive para os filhos dele, e o único que foi fazer fui eu, né? Eu gostava tanto de informática que eu fui. Eu lembro que eu pegava um ônibus, descia no final, era no Bom Retiro, eu ia a pé até o lugar lá e ia fazer esse curso. E meu tio até fala, né? Dei para todo mundo morava mais perto, meus filhos também. Ninguém fez, só o William que fez, né? E hoje ele está bem por causa disso. E aí esse meu tio, eu tive um tio que era irmão do meu pai, que eu me espelhava nele porque ele tinha faculdade. Na minha família pouca gente, aliás ninguém, só esse meu tio tinha faculdade. E eu falava, pô, e ele era diretor da Metal Leve, uma empresa grande. Eu falava, caramba, e ele começou como arquivista. Eu falava, pô, ele começou por baixo, chegou lá em cima. Então ele era meu molde, eu sonhava em ser parecido com esse meu tio. E esse outro meu tio trabalhava com informática, né? E eu queria trabalhar com informática. Aí quando eu fiz esse curso dele, por volta dos 17, 18 anos, ele me chamou para fazer uma entrevista onde ele trabalhava, que era essa empresa de treinamento. Eu fui lá, fiz a entrevista e eu passei na entrevista e comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu já sabia um monte de coisa de informática, porque eu já vinha fazendo o curso desde os 10, 11 anos. Então, eu já era um profissional sem atuar, sem a prática, mas teórica, a teoria eu tinha muito. E dali, eu nunca fiz nada diferente disso. Eu trabalhei com informática a minha vida inteira. Dei sorte de começar num lugar muito legal, uma empresa de treinamento, e ali eu fui fazendo treinamentos. Com 18 anos eu tirei a minha primeira certificação, que era um negócio chamado Novel. Eu acho que eu fui o mais novo que tirou essa certificação, eu estudei muito para conseguir. E aí eu fui fazer colegial de informática, estudei num colégio, aí sim, um colégio particular de informática que chamava-se Colégio São Judas. Quando eu saí do Colégio São Judas, eu fui para a Faculdade São Judas fazer informática também. E aí eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, fui para alta tecnologia, trabalhar com redes e depois com banco de dados. Muito cedo eu montei a minha consultoria, comecei a fazer consultoria. E há 21 anos eu tenho a minha empresa junto com um sócio, que por sinal ele foi meu chefe antes de virar meu sócio, né? Eu trabalhei para a consultoria dele e depois ele me convidou para ser sócio dele. E aí eu fui lá também me especializar, fiz mestrado na PUC, fiz MBA na PUC, sempre de TI, sempre com tecnologia, com informática. Então, isso tudo, essa gana que eu tinha, eu falei de sincronicidade, novamente, essa vontade de trabalhar com computador, de querer estudar, me fez estudar muito, me fez trabalhar muito cedo e me deu tudo que eu tenho, né? Acho que não é só financeiro. A minha família faz parte disso. Acho que a Juliana em algum momento olhou para mim e falou, esse cara é interessante, eu quero... Se eu não fosse um cara que estudou um pouco e trabalhou um pouco, ela não ia querer, né? Provavelmente. Então eu acho que essa minha vida profissional, ela pautou a minha vida pessoal e a minha vida familiar, porque foi o que foi me possibilitando conquistar os sonhos da vida, né? Então, com 24 anos eu fui morar sozinho. Com 25 eu trouxe minha mãe para morar comigo e fui meio que cuidar dela. Isso tudo era o meu trabalho que me provinha. Com 29 eu estava, um mês antes de casar, eu estava montando a empresa, né? E aí a gente casou. Então eu acho que... E eu fui crescendo, né? Eu lembro que na época da faculdade já, eu olhava o meu salário comparado à turma que estava começando, eu estava muito bem, né? Eu já tinha meu carro, eu já tinha uma grana boa, já tinha me dado muita coisa no meu trabalho quando eu estava ainda começando na faculdade. E isso foi acontecendo, foi fluindo, financeiramente foi dando muito certo.
E aí eu montei a empresa, graças a Deus deu muito certo. É uma empresa na área de banco de dados, né? É bem técnico, não dá para eu entrar no detalhe aqui, mas a gente trabalha com essa administração de banco de dados. O profissional que faz isso, ele se chama DBA, que é o Database Administrator. Então, antes de eu ter a minha empresa, eu fui DBA por muito tempo, meu sócio também. A gente teve essas certificações que precisava ter para se especializar, e a gente era muito bom tecnicamente, e aí a gente se juntou e montou a empresa, e a empresa se chama DBA, né, é o mesmo nome do profissional, e lá se vão 21 anos de empresa, e eu tenho um sócio lá que a gente se chama de Mano, né, ele é meu irmão, né, ele é como um irmão, né? A gente está junto há muito tempo e se dá muito bem, é por isso que a empresa continua. Então, eu acho que também essa coisa da relação familiar foi para lá. O Juliano hoje é padrinho do meu filho, né? E a gente tem uma relação muito próxima, e eu acho que é por isso que a sociedade dá certo, né? Eu acho que o casamento é uma sociedade também, né? De fato, né? De fato. E ela e acho que ela dá certo por isso também, né? Como você encara isso. Então, eu não sei me dissociar da informática e a minha vida está pautada nisso, e tudo que eu conquistei, onde eu moro hoje, né? Um condomínio muito legal, né? Foi batalhando. Eu comecei ali na Vila Prudente, num lugar mais simples, e fui para Casa Verde, e dali a 14 anos a gente está morando aqui em Alphaville. Temos uma vida muito confortável, graças a um trabalho árduo. Eu trabalhei muitas horas da minha vida, dei muito plantão, né? E hoje eu trabalho um pouco menos, mas eu me dediquei muito à minha profissão. Então, minha vida está relacionada a isso, não tem jeito. Algo que é muito bonito da família de vocês, e não só da família de vocês, mas de vocês como indivíduos, é que vocês são pessoas muito coerentes. Então, assim, vocês são pessoas muito coerentes, tanto com vocês mesmos, né? É nítida a sinceridade com que vocês falam da vida e dos sentimentos e sensações e dos problemas do passado, no caso, para engravidar, mas a sinceridade que vocês carregam, a sinceridade da relação entre vocês, até porque vocês estão aqui, nós três, conversando aqui sobre temas que para muitos são sensíveis, mas a gente está jogando aberto aqui. A sinceridade de vocês e a coerência na relação com os filhos e na forma como vocês criam eles, e a coerência com o trabalho, né? Cada um com o seu trabalho, mas se ajudando, né? E formando uma coisa só, que é a família. E como você muito bem pontuou, William, é impossível separar o William do trabalho, da DBA, o William marido da Juliana, o William pai do Daniel e do Arthur. Eu acredito que, assim, uma pessoa boa, pessoa coerente, ela vai ser a mesma pessoa no trabalho, na família, com os filhos, com a esposa. Não adianta a gente achar que essa pessoa ela vai ser maldosa no trabalho, com a família ela vai ser boa, com o filho... O ser humano, ninguém é 100% bom e nem 100% mal, mas existe um quociente que ele é 80% bom, e ele tem que ser em cada área da vida dele. Vocês demonstram muito isso para mim, né? Então é algo que é nítido, né? E agora eu queria trazer um outro tema, né? Tem muitos dos nossos associados que já são há muitos anos de Alphaville, mas vocês são os dois da Zona Leste, né? Não, eu sou da Zona Norte, na verdade. Zona Norte. Conheci o William na dentista, na verdade. Que era na Zona Norte, mas ele trabalhava lá perto. Dentista casamenteira, por sinal. Por sinal, mas eu sempre fui da Zona Norte. Tá. E como que vocês foram parar em Alphaville? Como que aconteceu esse movimento na vida de vocês? Eu sempre gostei de Alphaville, eu tinha alguns amigos que tinham casas aqui, então vinha com as minhas amigas pra cá, a gente passava finais de semana, fazia churrasco, aquelas coisas de adolescente, jovens, enfim, que se faz aqui em Alphaville, então eu adorava Alphaville. E o William sempre gostou de um contato com a natureza, então a gente tinha um pouco de dúvida se a gente comprava um sítio ou se ia morar na Cantareira, enfim. E até que a gente viu o lançamento do condomínio onde a gente mora. O Tamboré 11, que é um condomínio cercado de verde. E aí a gente conseguiu, acho que unir, o William, que na verdade viu esse anúncio, propôs pra gente vir ver, né, o empreendimento. E eu acho que no Tamboré 11 a gente conseguiu unir
essa questão que ele gosta, porque hoje a gente tem uma casa voltada para a reserva biológica, né? Todo o conforto que uma vida de, entre aspas, interior nos proporciona. As estrelas, o céu à noite. As estrelas, o barulho dos passarinhos. Os passarinhos e tudo mais. Mas com toda a estrutura que a gente tem aqui urbana, né? Então, shoppings, comércios, né? Então a gente conseguiu unir esse lado meu, que eu gosto dessa agitação, desse burburinho, com essa questão da natureza, que é o que o William gosta e que me encantou depois com o tempo. Porque aí eu acabei aderindo, né? Então eu acho que foi isso. Eu sempre gostei de Alphaville, mas a gente teve essa oportunidade que veio do William, de um anúncio que a gente viu na época de jornal, né? Eu trabalhando no meu escritório, eu assinava o Estadão e o Estado de São Paulo, e estava lendo, saiu uma reportagem de 2 folhas e me chamou muita atenção, porque foi uma reportagem dupla. E eu querendo morar na Cantareira, já estava claro, quase comprando um terreno para morar na Cantareira, na Serra da Cantareira, num condomínio lá. E de repente eu olhei e falei, nossa, Tamboré, e o meu conhecimento de Alphaville já não era dos residenciais, era profissional, eu vinha muito trabalhar aqui, né? Alguns clientes, a C&A, a DAS, outras empresas eu vinha aqui atender, né? E eu conhecia até a Rio Negro ali, e Araguaia, e voltava, não conhecia nada pra frente, né? Mas aí eu falei pra Ju, a Juliana falou, nossa, conheço bem Alphaville, ia ser legal, e ela não queria morar na Cantareira. Em um momento ela falou pra mim assim, eu tenho medo daquela estradinha, e eu tenho medo de acontecer alguma coisa. E aí quando ela falou aquilo, eu falei, pô, cara, ferrou. E aí saiu isso, eu fui lá ver, e era o pré-lançamento do Tamboré 11, e eu cheguei lá no pré-lançamento, reservei 4 terrenos, e ia chegar no lançamento para comprar. E isso há 17, 18 anos atrás, eu estava fazendo um MBA na PUC, e eu falei para a Ju chegar antes, no dia do lançamento, eu já tinha reservado eles e fui para lá. E aí eu reservei os terrenos de frente para a mata, de fundo para a mata. E eu não queria vizinho, eu queria ter fundo e não ter vizinhos. Normalmente em Alphaville você tem às vezes uma casa aqui, outra aqui, uma de frente para uma rua, uma para outra. Então você tem um vizinho de fundo, né? E essa mata não. E por incrível que pareça, há 17, 18, acho que 18 anos atrás, isso não era valorizado. A galera queria ficar na portaria, mais perto do clube. E hoje no Tamboré 11 o que é mais valorizado são os terrenos de frente para a reserva, porque todo mundo quis isso, né? E aí a gente comprou há 14 anos atrás, fomos um dos primeiros a construir, e a gente mora lá, meio que mais ou menos uns 30 terminaram as casas juntos, e a gente estava lá. E aí, nossa relação com a Alphaville começou aí, e eu acho que a gente deu muita sorte. Eu acho que a minha vida, eu falo de esforço e resultado, mas eu acho que o fator sorte está muito aí também. Eu acho que aconteceu muita coisa que deu certo. E o Tamboré 11 foi assim também. De repente o condomínio estourou e a gente estava morando lá. Né? Talvez esse fator sorte seja um pouco de feeling. Eu acho que o William tem muito isso, acho que né? Pode ser. Assim, esse feeling para falar, vamos para os leilões, ou vamos ter filhos nesse momento. A insistência, inclusive, nem é a pauta, mas a insistência de ter os filhos pela última vez, né? Que eu tinha feito 3 tratamentos, foi ele. Então, acho que é uma questão, assim, na 4ª vez, ele falou para mim, vamos, a última tentativa. Então, eu acho que é uma questão... Eu acho que é do empreendedor, sabe? Eu acho que é uma questão de feeling, sabe? De sentir e falar assim, vamos uma última vez. Você está sempre olhando alguma coisa ali que pode dar certo. Vamos comprar no Tamboré? E ele sempre falava assim, eu acho que isso aqui vai valorizar muito depois, a gente vai ter uma qualidade de vida muito grande, porque a gente vai estar envolto à reserva, as pessoas vão buscar isso depois, a nossa ideia não é sair da nossa casa ou vendê-la tão cedo, mas se um dia for essa a nossa intenção, também é um bom investimento. Então ele sempre viu por esse viés, né? Tanto pela questão da qualidade de vida, como também ter esse feeling aí para os negócios, do que seria bom para a nossa família, né? O que vocês mais gostam de fazer em família, no tempo livre de vocês? Responder? Pode ser. Eu falei que eu comecei a tocar violão pensando nos meus filhos, né? E, lógico, pensando em mim também, né? Eu tentei tocar quando eu tinha uns 20 e poucos anos, mas a Juliana fez bullying comigo. Eu ficava aprendendo uma música que era caminhando e cantando, eu lembro muito bem, eu ficava caminhando e cantando, e aí a Juliana passava pelo apartamento, caminhando
e cantando. E eu parei, né? Parei com o violão. Voltei. A culpa é dela, essa é dela. E aí eu voltei com a pandemia e pensando nos meus filhos, mas hoje virou um hobby. Todo dia eu vou lá tocar violão. Toco mal pra caramba, tenho uma dificuldade danada para aprender, até porque eu acho que aprender mais velho dificulta um pouco, né? Mas eu adoro. Então o meu hobby hoje o violão é um hobby, a fotografia foi um hobby por bastante tempo, acho que ainda é. Eu estou tentando me reencontrar com a fotografia, mas eu cheguei a fazer fotos legais, até expor umas fotos lá no Conjunto Nacional, fora também, um projeto fora, e é um sonho, eu gosto, eu quero voltar. Agora, o que eu gosto mesmo é de jogar futebol, né? Eu sou tão ruim quanto no violão, mas eu gosto. E aí o meu hobby em tempo livre, todos os domingos eu tô lá no condomínio jogando futebol com a turma. A gente tem uma turma muito legal lá, né? Então é divertido. Depois tem o churrasco, tem a bagunça, tem a resenha. E eu sempre joguei futebol desde quando eu era moleque. Como eu falei, jogando mal, mas sempre se divertindo e gostando de jogar, né? E aí eu continuo assim. Então o meu principal hobby é o futebol. E a gente sair para passear, né? A gente viajou muito antes de ter os nossos filhos. A gente foi muito para fora, muito para o Brasil e gostamos muito dessa parte das viagens e a gente gosta ainda. Agora a ideia é começar a viajar mais com os meninos, agora que eles cresceram. E a gente gosta muito de passear. Então você fala assim, te encontro muito lá no stand do Reserva, né? Mas é porque a gente está lá no shopping, porque a gente gosta de comer por lá e passear, e restaurantes é uma coisa que a gente gosta bastante. Então o tempo livre é diluído, pelo menos para mim, no violão, no futebol e no curtir com a família. Esse curtir com a família sempre existiu e faz parte de um hobby aí, porque é divertido, né? É gostoso, né? Então esses são os nossos hobbies. Eu acho que o Tamboré 11 entra aí. O Tamboré 11 foi desenvolvendo um DNA para o esporte, para o lazer. É muito legal. Mudou, lançou o Tamboré 10 e todos os investidores foram comprar o Tamboré 10. Fazia muito tempo que não lançavam nada. Então todo mundo foi para lá. Quem estava esperando. De repente lançou o 10 e a galera já tinha comprado um monte lá, e quem comprou no Tamboré 11 foram moradores, não investidores. E mais ou menos todos da mesma idade, né? Entre 40 e 50 anos, né? 50 e poucos anos. Então é uma turma começou mais jovem, eu mudei para lá, tinha 30 e poucos anos, e a gente se conhece desde então e foi crescendo. Na pandemia cresceu mais, estourou, mas quem foi esse público do mesmo jeito. Uma galera que tem filhos, gosta de curtir com os filhos e gosta de ter o lazer e os esportes, e lá tem muito evento. Então eu acho que a gente curte também o nosso condomínio e vamos curtir também o Reserva, né? Que eu acho que o Reserva é vizinho, é tão vizinho que se eu botar uma tirolesa da minha casa, eu caio dentro do Reserva. E acho que clube é importante eu gosto dessa ideia de ser perto, porque aí eu não tenho desculpa para não ir, né? Eu estou ali do lado, né? Então, a gente tem o privilégio de ser vizinho do Reserva. Acho que isso é muito legal também, né? Eu hoje, apesar de eu ter uma carga grande de trabalho, mas com essa flexibilidade que eu tenho de fazer os meus horários, de poder trabalhar da forma como... de me organizar de uma forma como eu gosto, de acordo com os meus compromissos, eu gosto de buscar meus filhos mais cedo na escola, trazê-los para o condomínio. A ideia depois é levá-los para o Reserva, mas assim, hoje eu levo para o condomínio. Lá tem muitas atividades, como o William comentou, então eles ficam nessas atividades, mas eu tenho o meu momento com eles. Então, ensinar a andar de bicicleta sem rodinha, de lidar com alguma dificuldade, às vezes, né, de convivência, brigou com o amiguinho, de estar presente, de comer o donuts junto, de sentar na calçada e ver o raladinho, sabe? Eu acho que são dessas pequenas coisas que são feitas à vida. Então eu gosto dessas coisas que o William comentou, que é de viajar, a gente aproveitar, como a maioria das pessoas gostam de fazer, de passear, mas para mim é muito importante, sabe, esse contato, ter essa possibilidade de ter esse contato próximo com os meus filhos, sabe, de acompanhar, de vê-los crescer, de ver cada detalhe, enfim. Então eu acho que o meu prazer hoje está nessa possibilidade de eu estar com eles. Eu vejo que vocês dois trazem essa questão do detalhe, né? O prazer
da vida, ele tá nos detalhes, nas pequenas coisas, no passeio, é no violão, é no ralado da bike, é no donuts com a família. Transportando aqui para depois de dezembro de 2026, a nossa entrega, como que vocês veem esse dia a dia com o Reserva? Para mim, é a junção perfeita, né? Perfeita das duas coisas, né? De estar com a família e de curtir, de ter o lazer, né? Eu sempre quis ser sócio de um clube e nunca fui, né? E o Reserva vai ser a minha primeira experiência sendo sócio de um clube. E eu queria comprar uma casa na praia, estava em busca de comprar uma casa na praia. E quando lançou o Reserva, vocês foram lá no Tamboré 11 divulgar. Mas eu achei que tinha uma relação muito tênue com o surf. E eu nunca subi numa prancha. No máximo que eu subi eu andava de skate, né? Mais perto disso. Então, aí eu não me chamou atenção quando vocês divulgaram. E eu não fui, por incrível que pareça, assistir, né? E aí, de repente, eu estava procurando casa na praia, indo por trás ali do Tamboré 11 para ir trabalhar, passei num outdoor dizendo assim, a sua praia em Alphaville. E eu falei, caramba, cara, por que eu não pensei isso antes, né? A Juliana não gosta tanto da praia e longe, não gosta tanto do mar salgado, dessa coisa mais insegura, às vezes, das praias, né, com as crianças e tudo mais. Eu amo praia e sempre quis, e de repente eu vou ter uma praia do lado da minha casa. Aí, na hora que eu passei por ali, eu já passei dirigindo e ligando para o Reserva, já acessei a internet e já liguei. E dali eu já comecei a conversar e em pouco tempo a gente comprou o título, porque eu acho que o Reserva, ele veio trazer isso, né? Você falou em detalhes, né? A vida é feita de detalhes, e eu acho que a vida é feita de detalhes. E assim como vocês dizem no site de vocês, e faz sentido total, a vida é feita de momentos, né? De memórias, né? Então eu acho que eu penso no Reserva num lugar que eu vou ver meus filhos se divertindo e eu vou dar aquela risada larga falando assim, putz, cara, olha isso, né? Eles surfando, sabe? Eles brincando. Ao mesmo tempo, a gente gosta muito de estar com amigos, né? O Reserva permite levar muitos amigos e eu acho que a comunidade do Reserva vai trazer amigos novos que a gente ainda não tem e que a gente certamente vai ter e certamente vai se identificar. Então eu acho que vai ser o complemento do lazer e o complemento dessa vida em família e vida com os amigos, né? Eu gosto muito de restaurante, lá vai ter restaurantes, né? Eu gosto muito de mar, eu gosto do barulho das ondas, eu gosto desse clima. Eu amo um bar molhado, cara. Eu amo um bar molhado. Curioso, você é a primeira pessoa que fala. Eu amo um bar molhado assim, né? Tomar uma cervejinha ali naquele bar molhado. É a primeira pessoa que me traz o bar molhado assim com essa Eu não consigo ir num lugar que tem um bar molhado e eu não tá lá. Então eu acho que é realmente uma vivência que a gente tá falando agora já com expectativa. Imagine quando isso se concretizar, né? Assim, eu acho que é um mar de vida que a gente vai ter ali, e toda essa percepção nossa, eu acho que ela vai ser amplificada vezes a enésima potência, né? Imagine a gente ali no clube conversando e se encontrando e falando, William, Juliana, lembra daquele dia que a gente estava falando? A gente vai ver que foi ainda muito melhor do que a gente imagina que seria. Isso mesmo. Então, para a gente finalizar, até para não tomar muito tempo de vocês também, que sei que é muito precioso, tanto com o trabalho quanto também com a família, reservou, boa palavra, reservou. E eu queria que vocês dessem um recado, né, para quem está nos assistindo, discurso livre, né, falem o que tiver na cabeça. Quer começar? Pode ser. Eu acho que eu vou falar do Reserva, né? Em primeiro lugar, eu esqueci, desculpa a indelicadeza, eu me sinto também honrado de estar participando do encontro reservado, né? E estar aqui podendo falar um pouco da nossa vida, da nossa família.
Então, muito obrigado pela oportunidade. E eu não vou falar mais nada da gente, agora eu vou falar do reserva, porque eu acho que é um ponto o principal ponto aqui para a gente também se falar, né? Acho que não é o único, mas é um ponto importante. Eu penso reserva, e quando vem a palavra para mim, é realmente o intangível. É realmente o que eu não consigo valorar. Infelizmente, eu esqueci a palavra que eu queria falar, e não me veio até agora, né? Mas é algo que eu não vou conseguir descrever em palavras, os momentos que eu imagino que eu vou ter no reserva. A gente curtindo em família, curtindo com os amigos e aproveitando a vida. Talvez até, como eu não sei dissociar muito do profissional, tendo networking, usando coworking, conhecendo outras pessoas, fazendo negócios, né? Acho que isso também pode acontecer. O perfil do reserva é um perfil de um público mais ou menos do mesmo poder aquisitivo, e então acho que isso também pode acontecer. Então eu acho que o reserva, quando me vem a palavra, é o intangível e é o meu investimento no prazer. Eu acho que se eu pudesse dar um recado para as pessoas, é assim: não seja tão exato nas tuas escolhas de investimento e tão materialista, pensando assim, o quanto esse investimento vai me dar de lucro, então eu não vou colocar um investimento no reserva porque eu estou pensando em comprar um apartamento, eu estou pensando em fazer sei lá o quê. Às vezes você está deixando de investir também no teu prazer. Às vezes você pode estar acumulando mais coisas e esquecendo esse lado, né? E eu acho que é importante, pelo menos eu no meu momento, valorizar o prazer, valorizar a vida, curtir, aproveitar as conquistas, né? Então eu acho que as pessoas que vão investir no reserva deveriam pensar isso, assim, o quanto reserva, que embora vá trazer um resultado financeiro, eu não penso em vender o reserva, né? Eu tenho um amigo que é sócio lá também do condomínio e ele falou, eu penso assim, talvez um dia eu vá para o Rio Grande do Sul, acho que você até sabe quem é, e eu vendo a minha casa com o título do reserva, porque aí a casa vai valer mais, né? Uhum. É uma possibilidade grande, mas eu não penso em vender o reserva, então eu não vou efetivar esse meu investimento como um resultado financeiro. Eu vou efetivar esse meu investimento como um resultado em momentos, em prazer, em curtir com a minha família, meus amigos. Isso é o resultado desse investimento. Aí, acho que a pergunta que a pessoa que vai investir no reserva tem que se fazer é: quanto custa isso? Qual o valor disso? Vale mais do que um apartamento, um investimento em alguma outra coisa? Cada um decide, né? Para mim, nesse momento, vale muito mais, e esse é o investimento. Então, a palavra que define o reserva é o intangível, porque eu esqueci a outra e não vou lembrar mesmo. Mas acho que é isso. Bom, eu também queria agradecer o convite, queria agradecer por nos receber na sua casa, por nos ouvir, né? Agradecer também por todo o carinho que vocês sempre têm com a gente, né? Quando a gente tá no centro de experiências com vocês, que sempre é muito aprazível, e eu espero, acho que as mesmas coisas que o William, a gente troca muita ideia, né? Óbvio, a gente tem objetivos em comum, até por conta da nossa família. E é isso, eu espero do Reserva momentos felizes. É isso, momentos felizes, momentos com a minha família, com os meus amigos, com os meus novos amigos, que eu tenho certeza, com até o meu trabalho, né? Famílias, né? Então. É isso aí. Bastante gente. Então, muito obrigado, pessoal, e a gente encerra agora mais um episódio do nosso encontro reservado. E assim, é nítido aqui pelo tempo, né? Como a iluminação mudou, que a gente até passou do tempo, passou do horário. A conversa, ela fluiu tanto que a gente ficou aqui, estamos aqui há quase 3 horas, porque o papo foi, e com certeza foi uma conversa muito marcante, agrega não só para o nosso canal do YouTube, não só para Instagram, mas agrega para a minha vida, Gianluca, como pessoa, ser humano e associada do Reserva também. Tem uma conversa que agrega muito em todos os pontos, e especialmente para mim como indivíduo. Então eu gostaria de agradecer finalmente.